A poluição está hoje na moda, exatamente da mesma maneira que a revolução. Ela se apodera de toda a vida da sociedade e é representada ilusoriamente no espetáculo. Ela é tagarelice tediosa numa pletora de escritos e de discursos errôneos e mistificadores, e nos fatos ela pega todo mundo pelo pescoço. Ela se expõe em todo lugar enquanto ideologia e ganha terreno enquanto processo real. Esses dois movimentos antagônicos, o estágio supremo da produção mercantil e o projeto de sua negação total, igualmente ricos de contradições em si mesmos, crescem em conjunto. São os dois lados pelos quais se manifesta o mesmo momento histórico há muito tempo esperado e frequentemente previsto sob figuras parciais inadequadas, a impossibilidade da continuação do funcionamento do capitalismo. A época que tem todos os meios técnicos de alterar as condições de vida na Terra é igualmente a época que, pelo mesmo desenvolvimento técnico e científico separado, dispõe de todos os meios de controle e de previsão matematicamente indubitável para medir com exatidão antecipada para onde conduz e em que data o crescimento automático das forças produtivas alienadas da sociedade de classes. Isto é, para medir a degradação rápida das condições de sobrevida no sentido o mais geral e o mais trivial do termo. Enquanto imbecis passadistas ainda disseram sobre e contra uma crítica estética de tudo isso, e creem mostrar-se lúcidos e modernos por se mostrarem esposados com seu século, proclamando que a autoestrada, ou Sarcelles, tem sua beleza que se deveria preferir ao confronto dos pitorescos bairros antigos, ou ainda fazendo observar gravemente que o conjunto da população come melhor, a despeito das nostalgias da boa cozinha, já o problema da degradação da totalidade do ambiente natural e humano deixou completamente de se colocar no plano da pretensa qualidade antiga, estética ou outra, para se tornar radicalmente o próprio problema da possibilidade material de existência do mundo que persegue um tal objetivo. A impossibilidade está, de fato, já perfeitamente demonstrada por todo o conhecimento científico separado, que discute somente sua data de vencimento, e os paliativos, que, se fossem aplicados firmemente, a poderiam regular superficialmente. Uma tal ciência apenas pode acompanhar em direção à destruição o mundo que a produziu e que a mantém, mas ela é obrigada a fazê-lo com os olhos abertos. Ela mostra, assim, num nível caricatural, a inutilidade do conhecimento sem uso. Mede-se e se extrapola com uma precisão excelente o aumento rápido da poluição química da atmosfera respirável, da água dos rios, dos lagos e até mesmo dos oceanos, e o aumento irreversível da radioatividade acumulada pelo desenvolvimento pacífico da energia nuclear, dos efeitos do barulho, da invasão do espaço por produtos de materiais plásticos que pode exigir uma eternidade de depósito universal, da natalidade louca, da falsificação insensata dos alimentos, da lepra urbanística que se estende sempre mais no lugar do que antes foram a cidade e o campo. Assim como as doenças mentais, aí compreendidas as fobias neuróticas e as alucinações que não poderiam deixar de se multiplicar bem cedo sobre o tema da própria poluição, da qual se mostra em todo lugar a imagem alarmante, e do suicídio, cujas taxas de expansão se entrecruzam já exatamente com as da edificação de um tal ambiente, para não falar dos efeitos da guerra atômica ou bacteriológica, cujos meios estão posicionados como a espada de Damocles, mas permanecem evidentemente evitáveis. Logo, se a amplitude e a própria realidade dos terrores do ano 1000 são ainda um assunto controverso entre os historiadores, o terror do ano 2000 é tão patente quanto bem fundado. Ele é bem desde o presente uma certeza científica. Contudo, o que se passa não é em si mesmo nada de novo. É somente o fim necessário do antigo processo. Uma sociedade cada vez mais doente, mas cada vez mais poderosa, recriou em todo lugar concretamente o mundo como ambiente e decor de sua doença, enquanto planeta doente. Uma sociedade que não se tornou ainda homogênea e que não é mais determinada por si mesma, mas cada vez mais por uma parte dela mesma que lhe é superior, desenvolveu um movimento de dominação da natureza que, contudo, não se dominou a si mesmo. O
O capitalismo finalmente trouxe a prova, por seu próprio movimento, de que ele não pode mais desenvolver as forças produtivas. E isso não quantitativamente, como muitos acreditaram compreender, mas qualitativamente. Contudo, para o pensamento burguês, metodologicamente, somente o quantitativo é o sério, o mensurável, o efeito. E o qualitativo é somente a incerta decoração subjetiva ou artística do verdadeiro real estimado em seu verdadeiro peso. Ao contrário, para o pensamento dialético, portanto, para a história e para o proletariado, o qualitativo é a dimensão a mais decisiva do desenvolvimento real. Eis aí o que o capitalismo e nós terminamos por demonstrar. Os senhores da sociedade são obrigados agora a falar da poluição, tanto para combatê-la, pois eles vivem bem apesar de tudo, no mesmo planeta que nós. É este o único sentido ao qual se pode admitir que o desenvolvimento do capitalismo realizou efetivamente uma certa fusão das classes. E para dissimular, pois, a simples verdade dos danos e dos riscos presentes basta para construir um imenso fator de revolta, uma exigência materialista dos explorados, tão inteiramente vital quanto foi a luta dos proletariados do século XIX pela possibilidade de comer. Após o fracasso fundamental de todos os reformismos do passado, que aspiram todos eles à solução definitiva do problema das classes, um novo reformismo se desenha que obedece às mesmas necessidades que os precedentes: lubrificar a máquina e abrir novas oportunidades de lucros às empresas de ponta. O setor mais moderno da indústria se lança nos diferentes paliativos da poluição como em um novo nicho de mercado, tanto mais rentável quanto mais uma boa parte do capital monopolizado pelo Estado nele está a empregar e a manobrar. Mas se este novo reformismo tem de antemão a garantia de seu fracasso, exatamente pelas mesmas razões que os reformismos do passado, ele guarda em face deles a radical diferença de que não tem mais tempo diante de si. O desenvolvimento da produção se verificou inteiramente até aqui enquanto realização da economia política, desenvolvimento da miséria que invadiu e estragou o próprio meio da vida. A sociedade em que os produtores se matam no trabalho e cujo resultado devem somente contemplar, lhes deixa claramente ver e respirar o resultado geral do trabalho alienado enquanto resultado de morte. Na sociedade da economia superdesenvolvida, tudo entrou na esfera dos bens econômicos, mesmo a água das fontes e o ar das cidades, quer dizer, tudo que se tornou mal econômico, negação acabada do homem que atinge agora sua perfeita conclusão material. O conflito entre as forças produtivas modernas e as relações de produção, burguesas ou burocráticas, da sociedade capitalista entrou em sua última fase. A produção da não-vida prosseguiu cada vez mais seu processo linear e cumulativo. Vindo a atravessar um último limiar em seu progresso, ela produz agora diretamente a morte. A função última, confessada, essencial da economia desenvolvida hoje no mundo inteiro, em que reina o trabalho-mercadoria, que assegura todo o poder a seus patrões, é a produção dos empregos. Está-se bem longe das ideias progressistas do século anterior, século XIX, sobre a diminuição possível do trabalho humano pela multiplicação científica e técnica da produtividade, que se supunha assegurar sempre mais facilmente a satisfação das necessidades anteriormente reconhecida por todos reais e sem alteração fundamental da qualidade mesma dos bens que se encontrariam disponíveis. É presentemente para produzir empregos, até nos campos esvaziados de camponeses, ou seja, para utilizar o trabalho humano enquanto trabalho alienado, enquanto trabalho assalariado, que se faz todo o resto. E, portanto, que se ameaça estupidamente as bases, atualmente mais frágeis ainda que o pensamento de um Kennedy ou de um Brezhnev, da vida da espécie. O velho oceano é em si mesmo indiferente à poluição, mas a história não o é. Ela somente pode ser salva pela abolição do trabalho-mercadoria. E nunca a consciência histórica teve tanta necessidade de dominar com tanta urgência seu mundo, pois o inimigo está à sua porta, e nunca sua consciência histórica teve tanta necessidade de dominar com tanta urgência seu mundo, pois o inimigo que está à sua porta não é mais a ilusão, mas a morte.
Quando os pobres senhores da sociedade da qual vemos a deplorável conclusão, bem pior do que todas as condenações que puderam fulminar outrora os mais radicais dos utopistas, devem presentemente reconhecer que nosso ambiente se tornou social, que a gestão de tudo se tornou um negócio diretamente político, até as ervas dos campos e a possibilidade de beber, até a possibilidade de dormir sem muitos soníferos ou de tomar um banho sem sofrer alergias, num tal momento se deve também que a velha política especializada deve reconhecer que ela está completamente finda. Ela está finda na sua forma suprema de seu voluntarismo. O poder burocrático totalitário dos regimes ditos socialistas, porque os burocratas no poder não se mostraram capazes nem mesmo de gerir o estágio anterior da economia capitalista. Se eles poluem muito menos, apenas os Estados Unidos produzem sozinhos 50% da poluição mundial, é porque são muito mais pobres. Eles somente podem, como por exemplo a China, reunindo em bloco uma parte desproporcionada de sua contabilidade de miséria, comprar a parte de poluição de prestígio das potências pobres, algumas descobertas e aperfeiçoamentos nas técnicas da guerra termonuclear ou mais exatamente do espetáculo ameaçador. Tanta pobreza material e mental sustentada por tanto terrorismo condena as burocracias no poder. E o que condena o poder burguês mais modernizado é o resultado insuportável de tanta riqueza efetivamente empestada. A gestão dita democrática do capitalismo, em qualquer país que seja, somente oferece suas eleições, demissões, que sempre se viu, nunca mudava nada no conjunto e mesmo muito pouco no detalhe, numa sociedade de classes que se imaginava poder durar indefinidamente. Elas aí não mudam nada mais de no momento em que a própria gestão enlouquece e finge desejar para cortar certos problemas secundários, embora urgentes, algumas vagas diretrizes do eleitorado alienado e cretinizado. Todos os observadores especializados sempre salientaram, sem se preocuparem em explicar, o fato de que o eleitor não muda nunca de opinião. É justamente porque é eleitor, o que assume, por um breve instante, o papel abstrato que é precisamente destinado a impedir de ser por si mesmo e de mudar. O mecanismo foi demonstrado centenas de vezes, tanto pela análise política desmistificada, quanto pelas explicações da psicanálise revolucionária. É justamente porque é eleitor o que assume, por um breve instante, o papel abstrato que é precisamente destinado a impedir de ser por si mesmo e de mudar. O mecanismo foi demonstrado centenas de vezes, tanto pela análise política desmistificada, quanto pelas explicações da psicanálise revolucionária. O leitor não muda mais quando o mundo muda sempre mais precipitadamente em torno dele, e enquanto eleitor, ele não mudaria mesmo às vésperas do fim do mundo. Todo sistema representativo é essencialmente conservador, mesmo se as condições de existência da sociedade capitalista não puderam nunca ser conservadas. Elas se modificam sem interrupção e sempre mais rápido, mas a decisão, que afinal é sempre a decisão de liberar o próprio processo da produção capitalista, é deixada inteiramente aos especialistas da publicidade, quer sejam eles únicos na competição ou em concorrência com aqueles que vão fazer a mesma coisa, e aliás, o anunciam abertamente. Contudo, o homem que vota livremente nos gaulistas ou no PCF, tanto quanto o homem que vota constrangido e forçado num Gomulka, é capaz de mostrar o que ele verdadeiramente é na semana seguinte, participando de uma greve selvagem ou de uma insurreição. A autoproclamada luta contra a poluição, por seu aspecto estatal e legalista, vai de início criar novas especializações, serviços ministeriais, cargos, promoção burocrática. E sua eficácia estará completamente na medida de tais meios. Mas ela somente pode se tornar uma verdade real ao transformar o sistema produtivo atual em suas próprias raízes. E somente pode ser aplicada firmemente no instante em que todas suas decisões, tomadas democraticamente em seu conhecimento pleno de causa pelos produtores, estiverem a todo instante controladas e executadas pelos próprios produtores. Por exemplo, os navios derramarão infalivelmente seu petróleo no mar enquanto não tiverem sob a autoridade de reais soviets de marinheiros. Para decidir e executar tudo isso, é preciso que os produtores se tornem adultos. É preciso que se apoderem todos do poder.
O otimismo científico do século XIX se desmoronou em 3 pontos essenciais. Primeiro, a pretensão de garantir a revolução como resolução feliz dos conflitos existentes. Esta era a ilusão hegelo-esquerdista e marxista, a menos notada na inteligência burguesa, mas a mais rica e, afinal, a menos ilusória. Segundo, a visão coerente do universo e, mesmo simplesmente, da matéria. Terceiro, o sentimento eufórico e linear do desenvolvimento das forças produtivas. Se nós dominarmos o primeiro ponto, teremos resolvido o terceiro. E saberemos fazer bem mais tarde do segundo nossa ocupação e nosso jogo. Não é preciso tratar dos sintomas, mas da própria doença. Hoje, o medo está em todo lugar. Somente sairemos dele confiando-nos em nossas próprias forças, em nossa capacidade de destruir toda alienação existente e toda a imagem do poder que nos escapou, remetendo tudo, com exceção de nós próprios, ao único poder dos conselhos de trabalhadores, possuindo e reconstruindo a todo instante a totalidade do mundo, ou seja, a racionalidade verdadeira, a uma legitimidade nova. Em matéria de ambiente natural e construído, de natalidade, de biologia, de produção, de loucura, etc., não haverá que escolher entre a festa e a infelicidade, mas conscientemente em cada encruzilhada entre, de um lado, 1000 possibilidades felizes ou desastrosas relativamente corrigíveis e, de outra parte, o nada. As escolhas terríveis do futuro próximo deixam esta única alternativa: democracia total ou burocracia total. Aqueles que duvidam da democracia total devem esforçar-se para fazer por si mesmos a prova dela, dando-lhe a oportunidade de se provar em marcha. Ou somente lhes resta comprar seu túmulo a prestações, pois a autoridade se a viu em obra e suas obras a condenam. A revolução ou a morte, esse slogan, não é mais a expressão lírica da consciência revoltada. É a última palavra do pensamento científico de nosso século XX. Isso se aplica aos perigos da espécie como a impossibilidade de adesão pelos indivíduos. Nesta sociedade em que o suicídio progride, como se sabe, os especialistas tiveram que reconhecer, com certo despeito, que ele caíra a quase nada em maio de 1968. Essa primavera obteve assim, sem precisamente subi-lo em assalto, um bom céu, porque alguns carros queimaram e porque a todos os outros faltou combustível para poluir. Quando chove, quando há nuvens sobre Paris, não esqueçam nunca que isso é responsabilidade do governo. A produção industrial alienada faz chover. A revolução faz o bom tempo.